Uber, Netflix, Nubank. O que é que todas essas empresas que são bilionárias têm em comum? Todas elas são ou já foram startups. E eu vou falar sobre o que é uma startup e como que você consegue criar a sua. Olá, você que não me conhece, meu nome é Lucas Santana, sou sócio e fundador da Inventivos, com a plataforma de formação de novos empreendedores. Inaugurando aqui o nosso Inventivos Angels, que é o nosso clube de investimento para startups, que vai inaugurar uma série de conteúdos para falar sobre o que são startups e como que você consegue iniciar no seu negócio. Bom, primeiro de tudo, que startup ele é um negócio, ele não é um projeto, não é uma ONG, ele é um negócio. E aí eu vou trazer para vocês aqui o interessante sobre a definição mais atual do que é uma startup, que é um grupo de pessoas que procuram um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. E aí a ideia é eu falar um pouco para vocês sobre o que é que significa na realidade, o que é e o que não é uma startup, como que você consegue iniciar a sua e qual que é o ecossistema que você vai fazer parte a partir do momento que você criar a sua startup. Muitas pessoas já ouviram falar da história do mito de criação da Apple, do Facebook, da Microsoft. Foram pessoas que começaram ali em garagens, na faculdade, enfim. E tudo isso fala um pouquinho sobre o que significa ser esse grupo de pessoas. Em geral, vai ser um ou mais sócios que estão se juntando. Normalmente, muitas vezes, sócios técnicos e não técnicos, então pessoas que manjam, que conhecem tecnologia e outras pessoas que não necessariamente conhecem de negócio e que se juntam para resolver um tipo de problema específico e aí pensar em como é que eles conseguem ganhar dinheiro com isso. É muito comum nos Estados Unidos, inclusive, que as pessoas trabalhem suas startups por muito tempo antes de pensar em como que eles podem monetizar. E o que é que isso tem a ver com a gente? Na frase que eu falei para vocês de definição, a gente falou um pouquinho que é um modelo de negócios repetível e escalável. O que significa? Por modelo de negócio, basicamente a gente vai evocar aqui aquele Business Model Canvas ou Canvas modelo de negócio. Inclusive você pode encontrar aula sobre ele dentro da Inventivos, que é basicamente o jeito que você ganha dinheiro, que você gasta dinheiro e você reinveste no seu negócio para gerar uma proposta de valor. Então ele está resumido em algumas partes, sua proposta de valor do seu negócio, qual é o seu segmento de cliente, quais são os canais que você vai atender ele, quais são os seus parceiros, e aí, principalmente, quais são as receitas que você vai ter e quais são os custos que você tem para conseguir rodar essa empresa. Isso, no final das contas, quando você tem isso, o que é que você entrega, para quem você entrega, quais são as parcerias que você precisa, quais são os custos que você tem e quais são as formas de você gerar receita, aí você vai ter um modelo de negócios baseado nesse modelo do Business Model Canvas. E o que é que precisa acontecer para esse negócio ser repetível e escalável? Repetível, como o nome diz, significa que ele possa ser repetido para várias pessoas com aquele mesmo método, com aquele mesmo modelo. E aí, por que isso não é uma franquia, por exemplo? Uma franquia, quando você compra uma franquia, o que você está ganhando é literalmente o método de fazer as coisas. Você paga uma franqueadora para que ela lhe dê tecnologia, te dê metodologia e te dê processo de como que você executa aquilo e a própria marca da franqueadora. Então, quando você compra uma franquia de coxinha, compra uma franquia de açaí, você está trazendo a marca daquela empresa, trazendo o processo daquela empresa, trazendo a tecnologia daquela empresa. E isso é repetível. Quando a gente fala de startups, a gente também está falando de um modelo de negócio repetível, ou seja, você consegue resolver o problema daquelas pessoas, sejam elas dezenas, centenas, milhares ou milhões, da mesma maneira ou de maneiras muito parecidas. Diferente da consultoria, por exemplo, a consultoria é um processo um pouco mais caro, personalizado, que tem como objetivo resolver o seu problema específico e direcionado, e não necessariamente isso pode ser replicado para várias pessoas. Obviamente o conhecimento, alguns métodos você consegue replicar, mas em geral uma solução, um direcionamento vai ser único para a sua empresa. E é isso que a gente quer dizer com repetível. Você consegue resolver o mesmo problema de várias pessoas com o mesmo processo. E o que quer dizer escalável? Se você já assistiu Shark Tank, já assistiu outros pitches por aí, você provavelmente já ouviu a palavra escalável em algum momento. Ser escalável significa que você consegue ter resultados maiores sem necessariamente você ter que aportar mais dinheiro para conseguir ter esses resultados. Isso normalmente acontece através de tecnologia. Vamos voltar naquele exemplo ali da franquia. Se você tem uma franquia que atende 1.000 pessoas, se você quiser atender 2.000, você vai ter que ter 2 franquias. E aí a gente está falando sobre ser escalonável, você precisa injetar mais recursos para gerar mais resultados. Quando a gente fala de escalável, significa que não necessariamente você precisa ter mais recursos e investir mais recursos para ter melhores resultados. Então, quando você tem um software, por exemplo, esse software ele provavelmente vai conseguir atingir 10 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, sem necessariamente você ter que investir mais naquele software. Obviamente, você vai ter que ter mais capacidade de hardware, talvez uma pessoa a mais para fazer manutenção, mas o objetivo é que você consiga atingir cada vez mais milhares de pessoas e milhões de pessoas sem necessariamente ter que colocar mais recursos e fazer mais investimento. Isso significa ter uma empresa que chega escalável.
E o terceiro ponto é o que a gente vai falar aqui sobre trabalhar no ambiente de extrema incerteza. Muitas startups ela fecham exatamente porque os clientes não querem os produtos que elas estão vendendo, ou elas supervalorizaram o valor de mercado que elas poderiam ter, elas acharam que teria mais mercado para conseguir o produto do que de fato tem. Enfim, tem várias condições, podem ter regulações que podem surgir no meio do caminho. Então, normalmente, a startup é um ambiente incerto, talvez seja o ambiente mais incerto dentro do empreendedorismo. Não é uma franquia que você já tem um método, não é uma consultoria que você já sabe que isso funciona em vários modelos. Então, quando uma pessoa lá pensou em criar o Airbnb, pensou em criar o Facebook, ou pensou em criar o Nubank aqui no Brasil, existiam várias coisas que poderiam dar muito errado, e a exceção, de fato, é conseguir fazer uma empresa ser milionária ou bilionária, quando a gente chama de unicórnio. Então, isso significa estar no ambiente de extrema incerteza. Você não sabe necessariamente qual que vai ser o seu dia de amanhã. Na verdade, é uma grande montanha-russa de emoções. Você acorda achando que vai dominar o mundo e dorme chorando achando que sua empresa vai acabar. E se as pessoas estão nessa montanha-russa de emoções, por que as pessoas querem continuar com suas startups? Isso acontece porque quando você está num ambiente novo, criando um produto novo, de extrema incerteza, e que ele pode vir a ser escalável, isso significa que os resultados que você vai ter no longo prazo podem ser muito maiores. Então, ao invés de você investir na franquia, se você criar ou investir numa startup, você potencialmente pode ter um resultado muito maior. O que acontece, na maioria das vezes, é que a maioria das startups acabam fechando com o passar do tempo, ou acaba se tornando outro tipo de negócios, de modelos de negócio um pouco mais diferentes e talvez um pouco menos escalável. E por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui da Inventivos? Porque agora a Inventivos criou o Inventivos Angels, que é um clube de investimentos em startups. A gente tem uma tese de investimentos, vou colocar o link aqui embaixo para vocês acessarem aqui na descrição. Tem uma tese de investimentos muito focada em pessoas de grupos representados, ou seja, pessoas pretas, mulheres, pessoas trans, com foco muito grande no Nordeste e no Norte. A gente quer descentralizar o investimento, tirar esse foco tão grande de São Paulo e trazer aqui para Salvador, de onde nós somos. E a gente quer possibilitar que outras pessoas que tenham histórias mais diversas tenham acesso ao investimento, além de que a gente quer ser um originador de oportunidades diversas para grandes fundos de investimento que vão investir em pessoas pretas, vão investir em mulheres, vão investir em pessoas trans, vão investir em pessoas com deficiência, em pessoas indígenas e por aí vai. A gente quer gerar mais equidade no ambiente de inovação e investimento no Brasil.